Beleza, estudante? Mais uma vez seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Para você que não me conhece, professor Flávio Souza. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre fatoração, certo? Então a gente vai falar sobre nosso primeiro caso de fatoração, que é o fator comum. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, porque assim você fica atualizado com o conteúdo do canal. Se você gostar, no final, deixa aquele like. Comente e não esqueça de compartilhar o vídeo. Tranquilo? Então vamos para a nossa aula sem enrolação. Vamos ver se a aula está aparecendo aí. Tudo certinho, tudo aparecendo. Deixa eu pegar o mouse aqui e pronto. Então, só para voltar aqui. Aula 16 do curso aí do ensino médio, fatoração com foco em fator comum. Então vamos lá. A gente já viu na aula anterior que fatorar é transformar uma soma em um produto, certo? Então, nosso primeiro caso é o fator comum. Eu vou pegar a canetinha aqui para mostrar. Ó. Você tem uma soma aqui, ó, certinho? Você tem a soma. E aí, o que vai acontecer? Ó? Você percebe que nas duas parcelas dessa soma, você tem um y aqui. Ó. Aqui é a vezes y, aqui é b vezes y. Então, o y está se repetindo nas duas parcelas. O y é o nosso fator comum. Ó. O y é o que está se repetindo, certo? E aí o que a gente faz com o y? Toda vez que a gente encontra o fator comum, a gente coloca ele em evidência. Então, ó, o que vai sobrar aqui? Ó? O fator comum foi colocado em evidência, então eu tenho y vezes... Se eu pegar o AY e dividir pelo fator comum, ó, AY dividido por y, vai sobrar só o A. Porque se eu fizer a distributiva aqui, ó, y vezes A, eu vou voltar no AY. Mas agora eu pego o BY e divido pelo fator comum, que é o y. Isso aqui vai sobrar o b, certo? Então, ó, eu tinha uma soma, eu transformei em um produto. Então, eu fatorei, beleza? Já está feito aqui, é o caso mais simples de fatoração que a gente encontra. Tranquilo? Então, ó, olha aqui, para saber se está certo, você faz a distributiva. Ó, y vezes a dá AY. Y vezes b dá BY. E aqui a gente chega à conclusão que a nossa fatoração está certinha, tranquilo? E aqui eu só coloquei a resposta final para a gente fechar esse exemplo. Vamos para mais outros exemplos aqui. Eu coloquei mais dois exemplos. Então, ó, x ao quadrado mais 2x. Então, o que você tem que lembrar? Que x ao quadrado é x vezes x, certo? X vezes x. Então, eu vou escrever aqui, ó, x ao quadrado é x vezes x. Se eu tenho x aqui e x aqui, o x é fator comum, certo? Então, agora, ó, o que eu faço? Eu pego a primeira parcela aqui e divido pelo fator comum. X ao quadrado dividido por x dá o x aqui, ó, porque se eu fizer x vezes x, eu volto em x ao quadrado. E agora eu vou pegar o 2x e vou dividir por x. 2x dividido por x dá 2. Por quê? Porque se eu fizer a distributiva, ó, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes 2 dá 2x. Então, já está fatorado aqui. Eu peguei a soma e transformei em produto. Certinho? Aqui eu tenho ó, 4x ao quadrado menos 2x. E aqui a gente tem que prestar atenção por quê? Porque aqui a gente tem letras envolvidas, tem a parte literal e tem a parte numérica, que é 4 e 2, certo? A gente pode ter fator comum tanto de número como de letra. Então vamos pensar, ó, x ao quadrado menos 2x, quando a gente olha para cá, a gente já sabe que o x é um fator comum, certo? E o 4 e o 2, o que eles têm a ver? Se eu fizer 2 vezes 2, dá 4. Então, isso aqui vai ajudar a gente. Ó. O que eu peguei? Ó? Eu peguei esse 4 e desmembrei em 2 vezes 2, porque 2 vezes 2 dá 4. X ao quadrado está aqui. E esse 2 aqui, 2x, eu coloquei como se fosse 2 vezes 1. Certo? Porque 2 vezes 1 é 2. E aí, por que esse 2 está de amarelo? Porque ele se destacou aqui. Ele é o fator comum. Ó. Ele está em evidência. Certo? Então, o fator comum da parte numérica é o 2. Só que se eu olhar para a letra, eu tenho x ao quadrado aqui e tenho x aqui. Então, o x é o fator comum. Toda vez que eu tiver letras iguais, quem vai ser o fator comum? Aquela letra que tiver o menor expoente. Então, aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho x. Então, o fator comum é um x porque tem o menor expoente em relação ao x quadrado, certinho? Então, agora eu tenho 2x. E o que eu tenho que fazer? Achar o outro termo. Então, ó, por que aqui ficou 2x? Porque 2x vezes 2x vai voltar no 4x ao quadrado. Ó, 2 vezes 2 dá 4.
e x vezes x dá x ao quadrado. Ou, se eu pegar esse termo aqui, ó, 4x ao quadrado, e dividir por 2x, vai dar 2x, certo? E agora eu tenho aqui, ó, 2x e aqui 2x. 2x vezes quanto vai voltar em 2x? Ó? 2x vezes 1. Ó. Então, se você observar, ó, eu tirei o 2 daqui, tirei um x daqui, tirei o 2 daqui e tirei o x daqui. Ó. Se eu fizer a distributiva, ó, 2x vezes 2x vai dar 4x quadrado. E 2x vezes menos 1 vai dar menos 2x. E aí eu tenho certeza que a minha fatoração está completinha, está bonitinha, certo? Tem mais um terceiro exemplo aqui para a gente ver. Ó. Coloquei uma expressão um pouco maior. Certo? Primeiro, vamos olhar para as letras. Você tem x à quinta aqui, você tem x à sexta aqui e você tem x ao quadrado. Nas três parcelas você tem x. Então, quem é o seu fator comum falando de x? É o x que tem o menor expoente, que é x elevado a 2, certo? Agora, olha para o y. Você tem y ao quadrado, você tem y ao cubo e você tem y à quinta. Então, quem é o seu fator comum falando de y? É o y ao quadrado, certo? E aqui o que você tem que olhar? Você tem o 4, 20 e 12. Esses números, se você manjar um pouco de tabuada, você vai perceber uma relação entre eles. Ó. 4 é a mesma coisa que 4 vezes 1. Eu sempre vou partir do menor para fazer essa relação. 4 é 4 vezes 1. 20 é 4 vezes 5. Então, ó, 4 vezes 1, 4 vezes 5. E aqui eu tenho 12, que é a mesma coisa que 4 vezes 3. Então, percebe que os três números podem ser escritos em produto que um dos fatores é 4. Só para traduzir, ó, o 4 é a mesma coisa que 4 vezes 1. O 20 é 4 vezes 5. E o 12 é 4 vezes 3. Então, o meu fator comum da parte numérica é o 4. Da parte literal, que é a parte das letras, do x é o x ao quadrado, porque ele tem o menor expoente. E do y é o y ao quadrado também, porque é o menor expoente. E aqui o que eu vou fazer? Ó, colocar o fator comum em evidência. Então, o 4 já está aqui. E agora eu peguei o x ao quadrado e o y ao quadrado e vou abrir o parênteses aqui. Ó. Por que que sobrou x ao cubo no primeiro termo? Então, eu estou pegando todo esse termo aqui, ó, e estou dividindo por esse cara. Ó. 4 dividido por 4 dá 1, então eu não preciso escrever. X à quinta dividido por x ao quadrado é só fazer a subtração dos expoentes. Então, 5 menos 2, ó, expoente 3. E aqui eu tenho y ao quadrado e y ao quadrado. Quadrado menos quadrado, 2 menos 2 dá 0. Então, ficaria y elevado a 0. Só que todo número elevado a 0 é 1. Então, eu não preciso escrever aqui. Ó. E se você pegar esse termo e fizer a distributiva, 4x ao quadrado vezes x ao cubo, vai virar x à quinta, y ao quadrado. Agora, vamos olhar para esse termo aqui. Ó. Eu estou no 20 agora. Ó. Se eu pegar o 20 e dividir por 4, vai dar 5. Ó. É justamente esse 5 que está sobrando aqui, ó, certo? Então, se você conseguir quebrar um número em fatores, sempre vai sobrar uma parte que vai para dentro do parênteses. Agora, se você olhar aqui, ó, x à sexta e x à sexta. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Olha o que eu coloquei aqui. X à quarta y. Isso tá certo? Vamos olhar, ó. X à sexta. Eu falei para você que você tem que subtrair o expoente em relação ao fator comum. Vamos observar. Aqui eu tenho x à sexta, certo? Esse cara que está aqui é só uma repetição do que está em cima. Então, x à sexta aqui e x ao quadrado aqui. Ó. Quando eu faço expoente 6 menos expoente 2, expoente 4. E aqui, ó, y ao cubo e aqui y ao quadrado. Lembra que você sempre vai comparar com o fator comum. Então, expoente 3 com expoente 2. Se eu fizer a subtração dos expoentes, dá expoente 1. Então, aqui, ó, como é 1 e eu não preciso escrever, fica assim. E agora eu venho para cá, ó. Quero 12x ao quadrado e y à quinta. Mas eu vou olhar para cá, ó. Se eu pegar 4 vezes 3, que é 12, e dividir por 4, ó, se eu eliminar a parte que está de amarelo, vai sobrar só o 3 que está aqui, ó. Agora vamos para as letras, ó. X elevado a 2
x elevado a 2. Posso cancelar o x. Então, vai ficar x elevado a 0, só que x elevado a 0 é 1, eu não preciso escrever. E aqui eu tenho y à quinta e y ao quadrado. Então, se eu fizer a subtração dos expoentes, expoente 5 menos expoente 2, vai ficar expoente 3. Se você pegar esse termo aqui que está de amarelo e fizer a distributiva aqui, ó, multiplicar por essas três parcelas que está dentro do parênteses, você vai ter que voltar na expressão original. Se você não voltar na expressão original, é porque está errado essa fatoração. Certinho? Então, esse é o nosso primeiro caso de fatoração aí, fator comum. Beleza? Aula bem curtinha, a aula está encerrada. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que eu te ajudo, certo? E não esqueça de dar like no vídeo e de se inscrever no canal caso você não seja inscrito, certo? Se tiver um amigo que está com a mesma dificuldade, também compartilha porque isso é muito importante para o crescimento do canal, beleza? Fui, até o próximo vídeo e tchau, tchau!